Paz do Senhor, meus irmãos. Estou aqui em pleno este sábado, cerca das quase às 5 horas, este período, às 4h55 da tarde, e queria aqui compartilhar com os irmãos um texto bíblico, uma passagem bíblica, uma história narrada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, uma história que de fato literal, algo que aconteceu, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, no Evangelho de Marcos, melhor dizendo, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Estarei lendo apenas 3 versículos, começar com o versículo 18 e terminaremos no versículo 20. É um texto conhecido, acredito eu, pelos irmãos, que diz as seguintes palavras. Diz assim o texto, capítulo 5, e versículo 18 e 20 do Evangelho de Jesus escrito por Marcos. Diz assim: E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixaste estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis com grandes coisas Jesus lhe fizeram, e todos se maravilharam com o acontecimento. Queridos, amados irmãos, como eu disse, esse texto é bastante conhecido por todos aqueles que é amante da palavra de Deus, que conhece, que tem o maior apreço em examinar as escrituras, em regozijar-se por intermédio dela. Nós vamos ver nesse contexto bíblico um fato ocorrido em uma das províncias a qual Jesus se direcionou-se juntamente com seus discípulos em um período onde o Evangelho vai mostrar tanto o Evangelho de Marcos como também os Evangelhos sinóticos, vai mostrar quando Jesus estava ministrando a palavra, ensinando em forma de parábola, e isso fez que Jesus ensinava à beira ao mar. No capítulo 4 do mesmo Evangelho, escrito por Marcos, vai dizer que o ensinamento de Jesus fazia que todo aquele que estava à beira do mar ficasse com os olhos fixado no ensinamento e os ouvidos abertos naquilo que Jesus ensinava. O interessante, meus queridos irmãos, que após o ensinamento a qual Jesus deixou para aquele povo, um ensinamento tão impactante, um ensinamento a qual a multidão estava toda esperando as palavras do Mestre Jesus. Perceba que quando Jesus andou nesta terra, por um período de 33 anos, foi o seu ministério com cerca de 3 anos e meio, e isso causou um impacto tão grande que o ensinamento de Jesus causava ao coração do povo, aonde a Bíblia diz que grande multidão fazia questão de estar aonde Jesus estava. Perceba, queridos irmãos, que quando Jesus disse que iria para outra margem, a qual, após ele ter ensinado de grande forma para aquela multidão,
A Bíblia diz que ele põe-se em um barco e vai em outra margem. Ora, naquele exato momento, a palavra de Deus vai dizer que os discípulos vai juntamente com ele. Os discípulos também embarcam naquele barco e vai para outra margem. Perceba então que ali vai acontecer um dos acontecimentos mais registrado na palavra de Deus, que é onde Jesus demonstra o seu poder sobrenatural, aonde Jesus estava acima de todas as coisas, aonde a autoridade de Jesus Cristo ainda tinha poder até sobre os poderes naturais. A Bíblia vai dizer que quando Jesus está no barco, na popa daquele barco, a Bíblia diz que juntamente com ele estavam os seus discípulos. A palavra de Deus diz que naquele exato momento acontece uma grande tempestade. Perceba que essa tempestade, a qual foi levantada, a palavra de Deus diz que estava tentando naufragar os discípulos, estava tentando acabar com aquela embarcação. Mas perceba que antes que Jesus Cristo entrasse no barco, Jesus libera uma palavra profética. Se nós observar no evangelho escrito por por Lucas, no capítulo 8, Jesus deixa uma palavra profética para aquele seu povo que estava naquela embarcação. E o interessante é que debaixo dessa palavra é a qual os discípulos está sendo direcionada juntamente com Jesus Cristo. Se nós observar no capítulo 8, nós vamos ver um acontecimento a respeito dessa tempestade, a qual Jesus vai dizer as seguintes palavras no capítulo 8, versículo 22. Jesus vai dizer assim, versículo 22, só apenas a parte C do versículo. Jesus vai usar as seguintes palavras: passemos para o outro lado do lago. Passemos para o outro lado do lago. Essa foi a palavra a qual Jesus direcionou para aquele discípulo após ele ter embarcado no barco. Perceba que quando Jesus está com seus discípulos, Jesus vai usar a seguinte palavra: passemos para o outro lado do lago. Perceba que Jesus, em hipótese alguma, ele calcula a dificuldade que vai haver na trajetória do caminho. Mas o interessante, queridos irmãos, é que quando chega na metade do percurso, a tempestade começa a assolar. A tempestade começa a fazer um grande movimento naquele barco, ao ponto dos discípulos ficar atormentado, dos discípulos e acordar o mestre que estava descansando na popa do barco. E quando o mestre se coloca de pé, o mestre só diz uma única palavra: aquieta-te. Aquieta-te, tempestade. Meus queridos irmãos, eu quero aqui, neste exato momento, aplicar algo da parte de Deus. Primeira coisa, os discípulos tinham esquecido o que Jesus tinha falado antes de entrar, ou antes de se mover-se ao decorrer do lago, juntamente com o discípulo, quando estava no barco. Os discípulos esqueceram que Jesus tinha dito: passaremos para outra margem. O que eu aprendo aqui, queridos irmãos, é que quando Jesus diz que passaremos para outra margem, pode até no decorrer da caminhada, no decorrer do percurso, acontecer momentos que queira parar, que queira nos estacionar, que queira nos deixar prostrado, que não queira nos deixar prosseguir. Às vezes, no meio da caminhada, pensamos até em retroceder, em voltar, em desistir. Mas a palavra foi: passaremos para outra margem. Ou seja, se haver dificuldade na frente, nós passaremos. Porque quem falou
foi Jesus Cristo. Quem falou foi o Mestre. Quem falou foi o mesmo que decretou: aquieta-te tempestade e aquieta-te ventania. E rapidamente a palavra de Deus diz que a abundância aconteceu, que o vento e a tempestade cessou-se, e que Jesus retorna-se para os discípulos e diz: onde está a tua fé? Onde está a vossa fé? E os homens, os discípulos, melhor dizendo, ficam impressionados pelo aquele acontecimento e faz uma seguinte indagação: quem é este homem que até o mar e o vento lhe obedecem? Os discípulos desconheceram, porque viram o sobrenatural da parte de Deus. Os discípulos desconheceram com aquele que estava aproximadamente a ele, quando ele vê que a tempestade ainda obedece à voz daquele que tudo criou. Os discípulos ficam perplexos ao ver a totalidade do poder, o imenso poder de Jesus, que só em sua palavra tem autoridade. Só em sua palavra a tempestade se aquieta. Só em sua palavra os problemas é resolvido. Só em sua palavra aquilo que nos atormentava se acessou-se. Ficou bonança. E perceba, queridos irmãos, que após aquele acontecimento, ele ia chegar na província a qual ele estava direcionado a chegar. E nessa província chamada Gadara, é nessa província que vai acontecer, que vai mostrar um dos acontecimentos mais fantásticos e demonstrado o poder de Jesus Cristo. Vai demonstrar o poder transformador que há em Jesus. Vai demonstrar o poder que ainda tem no nome e na pessoa de Jesus Cristo. Perceba então, meus queridos, que quando Jesus chega naquela cidade, naquela província, naquela aldeia, a palavra de Deus diz que ali havia um homem que andava sofrendo, um homem que andava sendo rejeitado, um homem que era possesso por legiões do mal, um homem que era cheio de legiões, um homem que era cheio de demônios. O interessante é que este homem, muitas das vezes, ele era levado às prisões, mas a Bíblia diz que não conseguiria prendê-lo, pois a força que ele tinha, não tinha prisão nenhuma que detesse. Perceba que aquele homem vivia num sofrimento oculto, a qual ele era rejeitado por sua própria família, a qual ele era rejeitado pela própria sociedade, porque é assim, muitas das vezes a sociedade nos rejeita por aquilo que ela não pode resolver. A sociedade nos abandona. É neste momento que nós procuramos quem é amigos de verdade para nos levar à verdadeira cura. Aquele homem, a Bíblia diz que ele andava dia após dia, noite após noite, gritando nas ruas, incomodando o povo, mas ninguém poderia ajudá-lo. Ou melhor dizendo, ninguém queria ajudar aquele homem. Era um rejeitado, era um fracassado. A Bíblia diz que ele morava no sepulcro, morava no cemitério. E a Bíblia diz que ele comia aquilo que há no sepulcro. Agora, pensa um pouco comigo como é que estava a situação decadente deste homem. Um homem que procurava, talvez, alegria, mas ele ia para o canto de solidão. Talvez porque aonde ele morava, ou a cidade onde ele habitava, que era Gadara, o povo lhe expulsasse, o povo não quisesse mais oferecer ajuda, e ali ficou a situação deste homem. É por isso que Jesus vai até este lugar, juntamente com os discípulos. Jesus vai aonde o povo jamais iria.
E Jesus faz aquilo que ninguém faz. Só que Jesus vai com uma certeza. Jesus vai para mudar a vida daquele cidadão. Jesus vai para mudar a vida daquele jovem. Jesus vai para restaurar a família daquele homem. Jesus vai para dar uma nova esperança. Talvez para aquele pai de família. Talvez para aquele jovem que muitas das vezes está afastado de sua própria terra, de sua própria casa. Porque a angústia lhe tirou o prazer de estar em sua própria casa. E a Bíblia diz que todos que chegaram naquela província, ele lhe expulsava. Ninguém conseguiria deter. A Bíblia fala que até colocava algema, mas ele quebrava, ele tinha uma força sobrenatural. Até porque quem estava controlando ele não era simplesmente um demônio, mas a Bíblia é categórica em afirmar que era uma legião de demônios. Aquele homem era possesso. Aquele homem estava totalmente descontrolado de sua própria mentalidade normal. Aquele homem estava cheio de tudo aquilo que é desagradável aos olhos do próprio Deus. Mas o que me chama a atenção é que Jesus vai até aquela cidade para libertar aquele que estava sendo oprimido, para libertar aquele que estava passando por um sofrimento, aquele que estava angustiado. Jesus vai até aquela província libertar a vida daquele homem. Pois foi para isso que Jesus veio, para libertar o que estava sendo oprimido pela garra de Satanás. E Jesus vai demonstrar o seu poder transformador que há na sua totalidade, na sua pessoa. Porque perceba, queridos, perceba que quando Jesus chega até a província, quando Jesus está até aquela cidade, perceba que a Bíblia fala que aquele homem possesso, ele fixa em Jesus, e a Bíblia diz que ele corre em direção a Jesus. Só que entenda que ele corre não é para prostrar aos pés de Jesus, não é para adorar aos pés de Jesus, não era para glorificar o nome de Jesus. A Bíblia diz que aquele momento que ele faz aquele gesto para ir em direção de Jesus, era para tentar atacar, ou para tentar fazer que Jesus Cristo se retirasse daquela cidade, para expulsar Jesus daquela localidade. Mas o interessante é que mesmo Jesus sem fazer nada, sem fazer um único movimento, a Bíblia diz que aquele homem, quando ele vai em direção a Jesus, quando ele chega perto de Jesus, a Bíblia diz que ele se prostra aos pés de Jesus Cristo. E o interessante, meus queridos irmãos, que quando ele se prostra aos pés de Jesus Cristo, a Bíblia diz no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 28, melhor dizendo, capítulo 8, versículo 28, que diz assim: e quando viu a Jesus, quando este homem possesso, ele visualiza a pessoa de Jesus, a Bíblia vai dizer que ele prostrou-se diante dele. E é neste momento, quando ele cai perante os pés de Jesus, quando ele se prostra, a Bíblia diz que ele clama, dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormente. Perceba que a presença de Jesus é o que tormenta a força maligna. É a presença de Jesus que nos dá autoridade para expulsar os demônios que tentam nos fazer parar. É a presença de Jesus que faz que o inimigo se prostre e reconheça a grandeza que há no nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos, perceba aqui algo no texto. Perceba que quando este homem se prostra aos pés de Jesus Cristo, perceba que Jesus Cristo não faz nenhum movimento. A Bíblia não diz que Jesus disse,
A Bíblia não deixa claro que Jesus faz algum movimento ou que Jesus falou algo. Simplesmente só daquele homem visualizar o brilho no rosto de Jesus Cristo, aquele homem reconhece que quem estava ali era o Deus vivo. Quem estava ali era realmente o Filho de Deus, que se fez carne e habitou no nosso meio. Que se fez carne e habitou para salvar todos que estava sendo levado pela garra de Satanás. Agora, perceba algo. Perceba algo. Isso aqui não está inserido no texto. É apenas uma revelação a qual Deus tem me dado. Que perceba que quando Jesus Cristo, juntamente com seus discípulos, porque o texto diz que os discípulos estavam com Jesus, estavam num barco com Jesus. E naquele exato momento que Jesus desce do barco, juntamente com os discípulos também descem. Perceba que quando aquele endemoniado corre até Jesus Cristo e se prostra e começa a clamar, dizendo que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo, reconhecendo a glória que há em Jesus Cristo. Perceba que os discípulos ali visualizam aquele acontecimento, visualiza aquele momento. E o que eu aprendo aqui, nesta passagem bíblica, neste acontecimento, onde os discípulos visualiza aquele momento, é que Jesus Cristo Jesus demonstra um grande ensinamento, tanto para os seus discípulos naquele tempo, naquela ocasião, quanto para nós hoje, contemporâneo. Quanto para nós hoje, Jesus demonstra um grande ensinamento. E o ensinamento que Jesus demonstra, tanto para os seus discípulos quanto para nós, é que simplesmente, se não haver a presença de Jesus, o maligno jamais cairá por terra. Porque o que faz o maligno se prostrasse, o que faz os demônios se afastasse, o que faz a enfermidade sair, é a presença de Jesus Cristo. É essa presença que ainda consegue e que ainda tem todo o poder, tanto de repreender quanto de mudar a vida do ser humano. E aquele exato momento Jesus está ensinando para os seus discípulos: olha, se não haver a minha presença, não há enfermidade que saia. Se não haver a minha presença, não há demônio que não se prostre. Não há demônio que saia. Tem gente por aí querendo repreender de toda forma. Tem gente por aí querendo expulsar o inimigo de toda forma. Só que é pela presença de Jesus, é vida no altar com Jesus, é vida em comunhão com o Pai, que nós conseguiremos expulsar. E até então, o próprio Jesus diz que há demônio que ele só sai com oração e jejum. Ou seja, tem que tiver uma vida no altar, tem que tiver uma vida na obediência da palavra do Senhor, para que nós venhamos ter autoridade para expulsar esses demônios, para repreender, para tirar aquilo que está oprimindo a muitos jovens, aquilo que está oprimindo o mundo, aquilo que está oprimindo muitos pais de família. Não é de qualquer forma, é com a presença de Jesus Cristo, porque aonde Jesus está, pode ter certeza que algo diferente acontece. E nós vimos ali o poder transformador de Jesus Cristo. Tu lembras-te daquela mulher que a Bíblia relata que ela sofreu por 12 anos? A Bíblia não denomina o nome dela, mas a Bíblia deixa bem claro a causa a qual aquela mulher passou a sofrer. A Bíblia deixa registrado que ela sofreu por 12 anos. E o interessante é que ela andava em médico após médico e a cura dela jamais teria alcançado. Mas ela ouve falar de Jesus. Isso está escrito nos evangelhos sinóticos, tanto no evangelho de Marcos, Lucas, Mateus. Está escrito que aquela mulher vai até Jesus porque ela ouve falar de Jesus.
E perceba que no livro dos Hebreus vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E naquele exato momento ela ouve falar de Jesus, e quando ela chega até Jesus, a Bíblia diz que ela toca na veste, no manto de Jesus Cristo. E naquele exato momento ela recebe poder da parte de Deus. Ela recebe, ela sente que de Jesus Cristo saiu poder, saiu virtude. É isso que acontece. É isso que tem em Jesus Cristo. É isso que há naquele que desceu do céu para nos dar vida, e vida em abundância. Vida com alegria, vida com satisfação. Jesus veio para repreender todas as obras satânicas, pois ele mesmo vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 11 e versículo 28, vindes a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para encerrar, a Bíblia fala que quando Jesus aparece perante aquele gadareno, aquele endemoniado de Gadara, a Bíblia diz que ele reconhece a totalidade do poder que há em Jesus Cristo. Ele ali não viu só Jesus, filho do carpinteiro. Ele ali viu Jesus, o Filho do Deus, o Deus Altíssimo. Ele ali viu que foi aquele que desceu do céu para trazer alegria para o povo. Ele ali viu que é aquele a qual Jesus tinha dito que enviou ao mundo, não para condenar, mas para salvar a todos. Queridos irmãos, perceba que a vida daquele homem estava uma vida totalmente desgraçada. Estava uma vida totalmente sem rumo. Mas no momento que ele tem um encontro com Jesus, no momento que Jesus liberta aquele homem, a Bíblia diz, a Bíblia vai falar a respeito deste homem, é fantástico. A Bíblia diz que ele andava, quando ele ainda não tinha sido liberto, ele andava por aquela Provença, gritando, e às vezes andava nu, correndo sem rumo, pois a mente dele já estava sendo totalmente controlada pelo aquele espírito imundo que ardia dentro dele. Mas no momento que Jesus liberta, a Bíblia diz que a partir daquele momento, o texto que a gente leu vai dizer que aquele que era endemoniado, agora estando liberto, ele pede para estar com Jesus Cristo. Ele pede para ir aonde Jesus Cristo estava indo. Porque essa é a verdadeira mudança de vida. Esse é o reconhecimento que aquele a quem libertou merece. A Bíblia vai dizer que a partir daquele momento, aquele homem que até então era endemoniado, era possesso, mas após ser liberto, ele não quer mais sair dos pés de Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele pede, deixa eu ir contigo. Perceba ali que o Espírito Santo já estava agindo na vida daquele homem, porque só o Espírito Santo que nos leva mais a perto de Jesus Cristo. Só o Espírito Santo pode nos levar a andar abraçado com o Mestre. Só o Espírito Santo. Então aquele homem agora, vendo a mudança, tanto interna como externa, ele diz, deixa eu andar contigo. Deixa eu andar contigo. Em outras palavras, deixa eu mostrar ao povo que eu estou contigo, mas mais. Deixa eu fazer missão contigo. Este é o verdadeiro arrependimento. Essa é a verdadeira convicção. Essa é a verdadeira demonstração que foi totalmente liberto. Porque aquele que é liberto não quer jamais deixar Jesus Cristo. Aquele que é liberto não quer deixar jamais de andar com Jesus. E nós vemos ali que aquele que foi transformado pelo poder transformador que há em Jesus Cristo, ele agora pede, deixa eu andar contigo? Deixa eu estar ligado contigo? Eu não quero me afastar dessa presença. Eu não quero jamais deixar de estar ao teu lado. Pois eu andei muito afastado de ti. Agora que eu estou tendo a oportunidade, deixa eu caminhar juntamente contigo. Deixa eu poder ver, contemplar mais maravilha feita em teu nome.
Era o que aquele homem demonstrava. Era o que aquele homem demonstrava com a sua satisfação. Era aquela gratidão de que foi liberto. Aquela gratidão que teve aquela vida mudada. Agora perceba, queridos, que Jesus não permite. Jesus não permite, por mais que ele insista, Jesus não permite. Jesus não permite que ele isse com ele. Até porque Jesus que é conhecedor de todas as coisas, pois a palavra diz que ele nos sonda, nos conhece. Ele ainda continua sendo onisciente e onipresente, sabe de todas as coisas. E ele sabia que havia um compromisso para ser feito por intermédio daquele homem. Então o que é que Jesus vai dizer? A palavra de Deus vai dizer, em primeiro lugar, que Jesus não permite que ele vá. Porque Jesus queria fazer algo com a vida daquele homem. E muitas das vezes, Jesus quer nos usar desta mesma forma. Mas nós insistimos em estar com ele. Mas nós insistimos em caminhar. Mas muitas das vezes Jesus diz, fica em casa. Prega em casa. Cultua em casa. Não carece dar uma de andarino. Não carece dar uma de viajante. Nós aprendemos ali que aquele homem não queria se afastar de Jesus. Mas o texto vai dizer em Marcos, capítulo 5, foi o texto que a gente leu aqui de início. E versículo 19, Jesus diz assim, porém não lhe permitiu. Jesus não permite, mas ele diz, vai para a tua casa. Isso aqui é interessante. Vai para a tua casa, para os teus, e lá anuncia-lhe com grandes coisas o Senhor te fez. E como teve misericórdia de ti. Nós jamais deveremos esquecer da misericórdia de Deus. Jesus está dizendo aqui, olha, avisa ele que Deus teve misericórdia de ti. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, nós continuaríamos mesmo. Se não fosse a misericórdia de Deus, você não estaria aqui hoje. Se não fosse a misericórdia de Deus, você não estaria onde você está. Então não é motivo de nós se auto-engrandecer. É pela misericórdia. É pelo Senhor. É pelo Pai. Não é mérito nosso. É dele. Então Jesus está dizendo, olha, avisa, se não fosse a misericórdia de Deus por tua vida. Aí o texto vai dizer que ele foi, obedeceu, servo. Convenção é isso, é obediência. Aquele homem começa a obedecer. Aí a palavra de Deus diz para encerrar que ele começa a anunciar em Decápolis. E começa a anunciar com grande coisa Jesus lhes fez. E a Bíblia diz que todos se maravilhavam pelo testemunho a qual aquele homem estava agora anunciando. Perceba um detalhe aqui, meus queridos. Que Jesus manda ele ir até a sua casa. Só que a Bíblia deixa registrado que ele vai e anunciar a Decápolis. Decápolis era 10 províncias ou 10 cidades, que denominava Decápolis. Era 10 províncias. E é nessas 10 províncias que ele vai anunciar o que Jesus tem feito. Perceba aqui algo. Que todos aqueles que verdadeiramente tem uma convenção em Cristo, ele não fica satisfeito em apenas anunciar em casa. O desejo arde mais. E esse desejo ardia no coração deste homem. Então ele não simplesmente ficou com aquilo em casa. Provavelmente ele disse no seu coração, quer saber, eu vou anunciar todas as cidades agora. Porque a alegria é grande. O prazer é enorme. O prazer daquele que realmente reconhece o sacrifício de Jesus no Calvário, naquela cruz, que percebe que aquela angústia, que aquele sofrimento, que aquelas dores a qual Jesus passou, que não era para ser ele, era para ser eu e você, era para ser nós, porque aquela cruz não era para ser dele, não era para Jesus ter levado, era para nós ter próprio levado, pois a Bíblia diz que ele levou sobre si
todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, foi com ele. E nós, sabendo disso, nós não iremos anunciar o santo evangelho que transforma, que muda, que liberta e que ainda traz esperança para aqueles que estão andando abatido, desesperado, angustiado, porque só em nome de Jesus nós encontraremos esperança. É neste nome que os discípulos pregavam, é neste nome que os discípulos sofriam, mas não deixavam. Os discípulos não largavam a mão. Os discípulos pregavam ali com garra. Porque os discípulos sabiam, ele transformou a minha vida, transformará a tua. Então, meus queridos, fica com essa mensagem. Já está escurecendo. E a mensagem é essa. Que no nome de Jesus ainda há esperança para a tua vida. Por mais sofrimento que você esteja passando, deposite a tua esperança naquele que veio do céu e morreu por nós. Pois aquela cruz a qual Jesus levou, ele não levou simplesmente por levar. Ele levou para nos libertar da garra de Satanás. Ele nos levou para nos libertar daquele que veio para oprimir o mundo. Então preste atenção. A morte de Jesus Cristo no Calvário foi demonstrando o seu amor pela humanidade. O amor que Jesus sentiu por você foi tão grande que ele levou a cruz. O amor que Jesus sentiu por você foi tão enorme que ele disse: olha, eu vou sofrer por ti. Esse escravo em minhas mãos, esse escravo em meus pés, não é apenas um sofrimento, porque cravo nenhum conseguiria prender Jesus naquele madeiro. Cravo nenhum conseguiria prender Jesus naquele madeiro. Porque qual é o cravo? Qual é os pregos que prenderia aquele que andou sobre o mar? Qual é o cravo que prenderia aquele que de Lázaro levanta, ressuscitou aquele que estava morto há 4 dias? Qual é o cravo que prenderia aquele que tem autoridade para dizer aquieta a tempestade e aquieta a ventania? Qual é o cravo que prenderia um homem que deu vista ao cego de nascença? Cravo nenhum. Mas sabe o que foi que prendeu ali Jesus na cruz? Foi o amor que ele sentiu por nós. Então a palavra é essa. O amor de Jesus ainda transforma e muda a vida. Então buscaremos esse amor e nós caminharemos debaixo das mãos de Jesus Cristo. Fica na paz, meus queridos irmãos. Amém.